Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Quarta-feira, ler com oração Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz: Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Considerar tudo como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo recebeu revelação sobre o mistério de Deus no Espírito. Por isso, não estamos no escuro, mas caminhamos pela palavra profética, seguindo a revelação de Deus. Ontem vimos que Paulo cooperava com o Espírito como gestor das riquezas de Cristo. Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que lhe fora confiada para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou seja, para completar a palavra de Deus. No Novo Testamento, Deus teve diversos apóstolos. Contudo, o ponto central de seu plano foi revelado a Paulo. Ele foi o único apóstolo a ter sua vida registrada, da conversão até a morte. Tudo isso para termos acesso às suas revelações. O relato da Bíblia a seu respeito deve fazer-nos adotá-lo como exemplo de vida de alguém que deseja servir ao Senhor. Filipenses nos mostra que Paulo era um homem perfeito segundo os padrões do judaísmo. Com todas essas credenciais, possivelmente teria um futuro brilhante no judaísmo. Entretanto, quando teve a visão no caminho para Damasco, Paulo passou a considerar tudo isso como refúgio, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O encontro com o Senhor mudou a vida de Paulo, que por amor a ele perdeu todas as coisas, tais como a admiração e o amor do povo judeu. Paulo foi considerado o inimigo número 1 dos judeus. Querido leitor, você também precisa ter um encontro com Jesus que mude sua vida. Peça isso a Ele agora. Senhor, assim como Paulo, quero ter um encontro contigo. Revela-me quem tu és e altera o curso da minha história. Quero abandonar todas as coisas por amor a ti. O chamamento de Saulo ocorreu por volta do ano 36, quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Já em sua primeira viagem, foi grandemente perseguido, sendo apedrejado em Listra e dado como morto. Talvez nessa cidade ele tenha contatado a família de Timóteo, a avó Lóide e a mãe Eunice. À época, Timóteo devia ter aproximadamente 15 anos de idade. E na segunda viagem, quando Paulo passou novamente por Icônio e Listra, os irmãos dali deram bom testemunho daquele jovem que passou a acompanhar Paulo. Timóteo testemunhou as perseguições sofridas por Paulo por onde quer que passasse. Após sua conversão, o apóstolo não teve mais tranquilidade ou conforto por causa do nome de Jesus. Ele sofreu muito por causa desse nome. Quando Paulo e Barnabé passaram por Jerusalém, ao final da primeira viagem, foram perseguidos pelos judeus que lutavam contra os cristãos. Além disso, os crentes judeus de Jerusalém também o importunavam, porque não queriam que Paulo falasse contra a lei de Moisés. É importante observar que Paulo não fazia esse tipo de pregação. Na verdade, ele pregava Cristo, cuja vinda havia posto fim à lei. Mas o conceito do judaísmo estava muito arraigado até mesmo nos crentes judeus. Um exemplo disso é que Pedro teve dificuldade em ir até a casa de Cornélio a fim de levar a palavra para a conversão dos gentios. Ele também foi repreendido por Paulo em Antioquia
pois comia com os crentes gentios, mas se afastou deles quando os judeus de Jerusalém chegaram à cidade. Esses fatos revelam que o judaísmo estava enraizado nos crentes judeus e que esse conceito era uma forte barreira contra a pregação do Evangelho. Paulo foi levantado por Deus porque os judeus que creram em Jesus não conseguiram abandonar completamente suas tradições. Esses judaizantes até mesmo foram para a região da Galácia dizer aos gentios que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo, mas também lhes era necessário observar a lei de Moisés e ser circuncidados. Paulo, porém, advertiu os gálatas de que, caso praticassem esses itens, anulariam tudo o que Deus fez por meio de Cristo. Esse contexto revela que Paulo não sofria perseguição apenas dos judeus, mas também dos judeus crentes de Jerusalém, da Judéia, que pregavam outro ensinamento nas igrejas gentias. O apóstolo sofria não por ter cometido erros, mas por causa do corpo de Cristo. Pergunta de hoje: de quem Paulo sofreu perseguições e por quais motivos? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.